A seleção argentina está impressionando nesse início da Copa do Mundo, né? Já são 2 vitórias, já são 5 gols do Messi, e é uma seleção que tem um estilo de jogo bem próprio. Eu acho que isso é bem interessante de analisar, porque a seleção argentina tem várias coisas que o futebol, entre aspas, atual faz, que eles não fazem, e tem um estilo bem próprio de jogo, que é bem interessante, curioso de ver, e que faz com que a seleção tenha uma característica bem única e que faz com que o time não só seja o time do Messi, mas como seja a seleção do Scaloni. Então é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Aqui mais um vídeo do PFQL. Então vamos lá, a Argentina já tem 2 vitórias na Copa, e isso daqui é algo que é bem interessante, né? Quando você pensa num time de futebol atual, muitos times têm pontas e tentar largar o máximo campo para usar os pontas para atacar o tempo todo, porque os times adversários muitas vezes fecham com defesas bem fechadas, e usar os pontas bem abertos é um jeito de você abrir o campo e ter espaço para jogar. Mas a Argentina não. A Argentina é um time que não tem pontas, porque eles não são tão bons jogadores assim. Até tem o Mastontuono que nem foi para a Copa, tinha o Di Maria que se aposentou, então é um time que aposta no seguinte, ele aposta em muitos bons meio-campistas, jogadores que têm bastante retenção de bola, e os laterais são jogadores que ficam mais abertos no campo, né? Você pode ver aqui nesse mapa aqui, que é o Medina e o Molina, os dois mais abertos. Mas isso não importa tanto quem tá aberto e quem tá fazendo as jogadas, porque o time, ele quer ter principalmente jogadores bem próximos e fazer a bola ir rodando o jogo e funcionando. Tanto que se você for ver aqui, ó, Martínez e Romero, Enzo Fernandes, McAllister e Medina são jogadores que têm o círculo um pouquinho maior, né? Porque são jogadores que mais tocam na bola. Mas se você for ver, tá todo mundo muito próximo. Porque a ideia é essa, é você ir trocando passes próximos para ir construindo as jogadas. É o que a gente chama de relacionismo, né? Algo que tem a ver com o Diniz, mas que faz com que esse time seja o time que vai fazendo o jogo funcionar com base nos jogadores. E esse jogo funciona muito bem porque é um time que não é tão veloz. Por não ter pontas, por não ter jogadores tão velozes assim, isso faz com que o time consiga jogar bem junto e o jogo ir fluindo pelos passes, não necessariamente pela velocidade desses passes. Então, é um time que vai avançando, progredindo em campo, às vezes atraindo de um lado para liberar do outro e por aí vai. E sempre focando no Messi para ser o cara mais incisivo. Quando você olha aqui, ó, passes progressivos tem o Medina que foi bem, mais cruzamentos o Messi, mais recepções o Enzo Fernandes, Lautaro, aqui o Medina. Então você vai vendo como o time vai convergindo de formas diferentes, né, dentro de campo. E até o jogador que seria o jogador mais aberto pela esquerda aqui é o Almada, que é um jogador que também tem muito claro essa capacidade de trocar passes e progredir em campo. Quando você vê o time posicionado em campo, acontece muitas vezes isso daqui, que são os jogadores próximos da jogada. Esse aqui, com a bola, é o McAllister, aqui tem o Messi, aqui parece ser o Enzo Fernandes, aqui parece o Almada e o Lautaro, aqui é o Depou. Essa jogada aqui, no fim, vai gerar uma jogada de gol, porque o Messi vai vir aqui na entrelinha e depois vai receber o passe do Depou. Mas isso aqui é a essência do jogo deles, é aproximações, trocar passes e fazer o jogo, às vezes, não ter velocidade, porque é um time que não é rápido. Então, se você deixar o jogo muito rápido, ele fica muito aberto e muito distante. Então, eles querem deixar o time próximo para jogar junto. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu sugiro você seguir o canal do PFQL e também o meu canal. A gente fala sobre futebol, tentando trazer esse lado mais aprofundado do jogo, mais do que o senso comum, pensando mais como um esporte completo, que tem muitas nuances, essências, estratégias, a gente pensando tudo isso junto. E esse aqui é o Messi, né? O grande ponto alto desse time, né? É o Messi. Esse aqui é o Messi contra a Áustria. Porque você pode falar que é um time que funciona todo ele junto, mesmo sem o Messi? Sim, funciona. O Brasil perdeu da Argentina, sim. Mas, assim, quando você tem o Messi, o time ganha um algo a mais, né? Ganha um ponto ainda melhor nesse time, que é você ter um jogador como ele que faz com que esse time mude de patamar, faça um time ser muito mais decisivo, o time ser muito mais perigoso nas áreas. E aqui fica claro, né? Quando você vê todas as zonas do campo em que ele gera passes, as zonas do campo em que ele corre com a bola e finaliza alguma jogada, faz algum drible, e as finalizações dele, né? Ele finaliza bem dentro da área, fora da área. Ele sabe tudo, ele sabe exatamente como se movimentar em campo, quais são os espaços mais perigosos do campo. E ele tá sempre tentando atacar esses espaços, e o time tem disso dele, acha ele, e ele faz essas jogadas e faz os gols. E aqui é uma jogada bem clara, né? Que é o time. É até a continuação daquela jogada que eu mostrei de aproximação. O time vai trocando passes. O Messi se posiciona aqui exatamente entre linhas, se você for ver, né? Porque aqui tem um, dois, três, quatro jogadores, um, dois, três, quatro jogadores da Argélia e mais dois aqui. Então você vê claramente o Messi se posicionando no melhor espaço. E o Depou, em vez de trocar passes com esses dois, ele já enxerga um passe melhor ali, passa pro Messi, o Messi vai dominar essa bola, girar, chutar de fora da área e fazer o gol. E aqui é o Messi fazendo o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer, e bem na seleção, né? A seleção entendeu o Messi, e esse gol aqui ele fez no Barcelona 3, Real Madrid 2, em 2017, e ele fez contra a Áustria nessa Copa do Mundo. Então, ele tá conseguindo ser o que ele sempre foi, né? O jogador que entende os espaços, que consegue ser decisivo, que sabe como finalizar, como encontrar jogadas. Então, o Messi, ele pensa muito o jogo taticamente. E muito desse jogo dele tem que ter alguma associação, os jogadores do time dele têm que entender o que ele vai fazer.
E essa jogada aqui era uma jogada que ele fazia muito com o Jordi Alba. E nesse jogo ele fez com o passe do Medina aqui. Então, a Argentina, ela entendeu o Messi. E não só corre para ele, ela joga junto, ela joga com ele. Ela entende o que ele quer fazer, como ele quer fazer, quando ele quer fazer. E faz todo mundo junto. Isso funciona e passa a ser um time muito bem decisivo nos jogos. E é um time que tem tão claro o que ele faz, que é um time bem tranquilo em campo. Tudo bem que eles ganharam a última Copa, isso tirou um peso deles. Mas é um time que joga de uma forma bem tranquila. Quando você olha para a Argentina na prancheta, é um time que fica claramente defendendo em 4-4-2. O Medina tem jogado aqui, mas às vezes joga o Julián Álvares aqui, né? O Lautaro tem mais corpo, o Julián Álvares tem mais velocidade. Mas é um time que tem, essencialmente, um time que defende 4-4-2, com o Messi pressionando um pouco menos, o Lautaro um pouco mais. E na hora de atacar, qual que é o posicionamento? Então, depende. Sabe aquela história dos times relacionais, do time do Diniz? Tem a ver, porque você, na posse de bola, o Montiel e o Tagliafico são jogadores mais abertos, o Otamendi e o Romero ficam aqui na base da jogada, não necessariamente são os dois, mas os dois zagueiros. E esses outros 6 jogadores, eles vão se movimentando. O Depou dificilmente vai atacar muito aqui, vai ficar mais na base da jogada junto com o McAllister, o Enzo e o Depou. E esses 3 aqui vão ficar se movimentando de acordo com o que eles acharem mais interessante no momento. O Messi, principalmente, vai ficar trabalhando aqui. Deixa eu até colocar um time para defender eles aqui. Um time com 2 linhas de 4. Então o Messi, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar correndo nesse espaço aqui para tentar ficar numa linha de passe, para receber um passe do Depou, ou ele vai vir aqui para ajudar na saída de bola, fazer uma jogada, depois acelerar ou inverter a jogada para outro lado para gerar uma chance. Então é um time que tem bastante atração, bastante aproximação e uma capacidade muito grande de achar esses espaços no campo. Só que é um time que troca passes e roda a bola tão bem, com esses 3 aqui dando a sustentação na posse e depois no pós-perda, que o time quase não sofre ataques também na defesa. Então é um time que tem bastante posse de bola, não tem tantas posições fixas, mas apesar disso, ele consegue fazer o jogo ficar no controle dele, porque ele não acelera tanto a posse de bola, ele não faz tantas jogadas de transição rápida quando ele recupera a bola, porque ele entende que alguns jogadores do time dele não são tão rápidos. Então ele não precisa acelerar o jogo o tempo todo. E ao mesmo tempo, ele é um time que não tem pontas, não tem aquela lógica do jogo, entre aspas, atual, que muitos times têm. Esse time não tem. Esse time ele tem uma lógica mais dele próprio, que é mais do Scaloni. Porque o Scaloni entendeu que isso fazia com que os jogadores da Argentina se sentissem mais confortáveis, e principalmente o Messi. O Messi, ele é o cara que enxerga o jogo de uma forma bem diferente, né? Ele tem bastante noção de tempo, espaço. Ele às vezes se posiciona entre os 2 jogadores aqui e corre no momento certo nas costas para fazer a jogada. Ele sabe muito bem quando um lateral tá aqui, o lugar que ele precisa estar dentro da área para receber a bola e finalizar, como ele fez no gol contra a Áustria, como ele fez no gol contra a Argélia. Então, é um time que precisa se associar, precisa se entender. E o Scaloni fez uma maneira em que os jogadores se entendem muito bem. O Messi, ele cresceu no jogo posicional. Mas esse jogo que a Argentina faz de relacional, de entender o Messi, faz com que ele se potencialize muito na seleção. Que já tentou até outros técnicos que tinham um jogo posicional, que tinha outras ideias de jogo na seleção brasileira, como, sei lá, tentou o Tata Martino, tentou o Sampaoli, tentou vários técnicos, mas o único que realmente entendeu como usar o Messi, como usar os jogadores argentinos de uma melhor maneira, foi o Scaloni. Isso fez a Argentina ganhar a última Copa, e agora tá fazendo a Argentina começar muito bem essa Copa. É uma das favoritas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou sugerir para vocês também vídeos do meu canal do Instagram, né, na minha página do Instagram, que é o seixas.comentarista. Lá eu falo do Messi dessa história do tempo e espaço, como é importante ele estar sempre no tempo e espaço certo, do Kane, como o Kane funciona como atacante completo, e nisso daqui que é um negócio que eu acho bem interessante, que é essa diferença entre posição e função dos jogadores, e aqui tem bem claro qual que é a diferença deles dentro do futebol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!